Veleda, queria também repercutir contigo uma matéria sua de ontem, conversando com a equipe do Romeu Zema sobre a possibilidade dele aparecer como vice, né, do Flávio Bolsonaro. Você escreveu o seguinte ao Metrópolis.com: Zema se pronuncia sobre possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro. A campanha de Flávio Bolsonaro estaria considerando Romeu Zema e Tereza Cristina como esses vices possíveis, né? Aqui na matéria, o Veleda, daí, claro, vou passar a bola para ti para trazer os detalhes, mas ser vice em uma chapa ao Planalto, liderada pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, não está nos planos do ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Partido Novo. Reagindo à notícia de que a campanha de Flávio considera para a posição, o mineiro disse que é diferente e que não tem interesse. E ele disse o seguinte através da assessoria dele, né? Abre aspas, respeito os outros pré-candidatos de direita, mas vou levar a minha candidatura até o final. Essa ideia de compor com outra chapa é algo que está mais nos jornais do que na vida real. Não recebi nenhum convite, nem tenho interesse, fecha aspas. E já passo para ti para trazer um pouquinho mais de detalhes disso, né? É uma fala importante do Romeu Zema, que traz aí que não vai ter nenhum tipo de dobradinha ali ou de parceria com o PL, que vai continuar pelo Novo. A janela partidária, inclusive, já até fechou, né? Foi agora, até o finalzinho, até o comecinho de abril. Não dá nem para ele mudar mais de partido. Daria para ele fazer algum tipo de ligação aí para sair junto com o Flávio Bolsonaro ou até outras candidaturas, o Veneda. Pois é, Nath. O Zema, ele se coloca como um outsider, né? Porque ele, na verdade, ele fez a carreira dele como empresário, comerciante, mas ele é um político. Tá aí completou 7 anos, né, de mandato como governador de Minas e sabe se portar como um político. Então ele sabe que se ele admitisse agora a possibilidade de ser vice de alguém, isso seria o fim da pré-candidatura dele à presidência. E todos os pré-candidatos sabem que a campanha está só começando e que, apesar de Lula e Flávio Bolsonaro serem aí os óbvios líderes, né, de longe, tudo pode acontecer. Todo mundo pensa que algum deles pode se inviabilizar de alguma maneira e precisam guardar a posição de que eu sou candidato, tanto Zema quanto o Caiado, por exemplo. E aí o Zema ele não vai admitir a possibilidade de ser vice, mas nos bastidores, na campanha do Flávio, isso é tido como uma possibilidade aí bem alta. A gente sabe que os nomes que estão mais em voga no entorno do Flávio são o do Zema e da senadora Tereza Cristina, e tem uma resistência bem maior à senadora. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe que ele conhece mais, confia no Zema, recebeu o Zema várias vezes, apesar deles terem tido um ou outro embate ali na pandemia. O Bolsonaro gosta muito do Zema e o nome dele é considerado pela campanha do Flávio. O Zema diz que ele é diferente, né? Ele pode realmente acabar recusando esse convite, mas vai depender aí do que vai acontecer até junho, né? Aí as convenções ainda têm algumas semanas para acontecer, e o Zema ele tem a expectativa de crescer nas pesquisas e passar, por exemplo, estar à frente do Caiado, estar talvez mais perto do Flávio, e se ele estiver bem, ele tem força para não desistir. Se ele não deslanchar, nas primeiras pesquisas ele não aparece pontuando bem, está ali com 3%, em média 4%. Eu acho que ele pode vir a pensar em compor como vice, né? Ele está no Novo, mas o PL ainda não tem um partido, não fechou com nenhum partido para vice. Poderia ser o Novo em algum caso, dependendo de qual for a decisão. O Novo não traz tanto tempo assim de TV, mas o PL por si só já tem o maior tempo de TV, né? Eles têm a maior bancada. O problema para o Novo, no caso, seria perder
a um candidato seu no horário eleitoral gratuito, Uhum. que poderia promover aí todos os seus candidatos a deputado, a senador. Para a estratégia do Novo, é muito importante ter o Zema como candidato. Se o Zema concordar em levar até o fim, vai ser melhor para o Novo. Uhum. Para a campanha do Flávio, é interessante que o Zema deixe essa porta aberta. É isso, né? A Tereza Cristina foi das poucas mulheres que integraram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que Romeu Zema tem essa confiança maior ali do ex-presidente, foi visitar o ex-presidente várias vezes, o Felipe. E o presidente Lula sai na frente, né, em relação ao Flávio Bolsonaro. Nesse sentido, já escolheu o seu vice, disse, lá ali naquela despedida, ali naquele café, naquela reunião ministerial que ele fez na semana passada, disse que o vice vai ser de novo o Geraldo Alckmin. Inclusive tirando o Geraldo Alckmin de uma disputa lá por São Paulo, né, para governo, deixando o Fernando Haddad mais uma vez contra o Tarcísio de Freitas e também tirando a possibilidade do Alckmin sair ali para Senado. Então ele sai ali na frente, já escolhe o seu vice. Flávio Bolsonaro tem essa tarefa que é bastante difícil, né, Felipe? Acho que é importante a gente sempre reforçar isso, a escolha desse vice para compor não só o governo, mas antes tem um caminho longo de campanha, que é de tentar atingir, muitas vezes, um público, um eleitor que não está ali junto com esses personagens. Lembrando que o Brasil está bastante dividido, né? Bastante polarizado. Então a escolha do vice sempre também vem ali para tentar ajudar a chegar nesses eleitores que não são óbvios, né? Que já não estão fechados já logo de cara, né, Felipe? Esse é o ponto, Nath. Uma eleição polarizada que deve ser acirrada igual às últimas eleições de 2022, talvez um vice-presidente que consiga angariar votos em setores diferentes pode fazer diferença. É bom lembrar que na eleição passada, né, o Lula ganhou por menos de 2 milhões de votos. Ou seja, sem sombra de dúvida, o Alckmin ali deve ter ajudado, né, em pegar uns votos em São Paulo, junto com o Haddad, candidato ao governador, que conseguiram dar a vitória apertada ao presidente Lula. Então, o Flávio Bolsonaro tem que estudar todos esses cenários, né? O Zema, em Minas Gerais, sem sombra de dúvida, é um nome muito importante, muito bom, porque, como a Vereda colocou, né, normalmente quem ganha em Minas Gerais ganha eleição no Brasil. A Tereza Cristina, né, é uma mulher, né, dialoga com um público feminino e o bolsonarismo tem uma dificuldade muito grande. Você pega, por exemplo, o mapa das eleições de 2022, o Jair Bolsonaro foi muito mal votado, né, pelas mulheres. Então, uma mulher na chapa poderia ajudar o bolsonarismo a ter uma certa permeabilidade em relação ao gênero feminino. E também tem nomes do Nordeste, né? Inclusive o Ciro Gomes chegou a ser cotado como um nome possível para ser candidato a vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro. E além do Ciro Gomes, outras pessoas do Nordeste também. Por quê? Porque tirar voto do Lula no Nordeste, sem sombra de dúvida, ajudaria o Flávio Bolsonaro nesse projeto eleitoral para tirar as eleições, a reeleição, interromper a reeleição do Lula. Né? Então, ou seja, o Flávio Bolsonaro tem que pegar o mapa eleitoral, pensar em estratégia, porque numa eleição acirrada, 1% a menos ou 1% a mais vai fazer toda a diferença e pode levar à vitória. Nath.